Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Lab Aquarismo. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto, que é um assunto assim que muita gente ignora e na verdade aparentemente é simples, mas muito importante. É ignorado às vezes por falta de informação, às vezes principalmente aquaristas iniciantes, que talvez não foram bem orientados, seja pelo lojista, ou talvez não teve oportunidade de pesquisar na internet, embora que isso está disponível para todos, né? Mas é difícil no começo, quando você entra nessa prática de aquarismo, você está apercebido de todos esses detalhes que podem parecer bobos, mas fazem muita diferença. Senão, o que pode acabar acontecendo é você gasta tempo, gasta dinheiro toda hora, seus peixes vivem morrendo, você não sabe por quê. Inesperadamente você traz um peixe saudável para sua casa, coloque no seu aquário que aparentemente está super legal, seu aquário está ali equilibrado, os outros peixes que tem ali dentro estão super saudáveis, mas do nada aquele peixinho que você estava querendo muito, que você talvez gastou um dinheiro legal, porque dependendo da espécie de peixe que você comprou, a quantidade de peixe, há um valor envolvido. Digamos que a prática de aquarismo não é uma prática assim muito barata, dependendo do que você pretende ter na sua fauna, na sua cultura, né? Então você vai lá, coloca aquele peixinho na água e bum! Inexplicavelmente no outro dia você acorda, ele morreu. Ou talvez não seja um fenômeno, um evento assim abrupto. Talvez na verdade você perceba que ele gradualmente começa a ficar só no fundo, não nada como os outros peixes, não tem interesse na comida, não tem interesse em explorar o novo ambiente que ele está. E aí você não consegue entender por quê. Aí começa a aparecer características na aparência dele estranhas, manchas, tufos ou qualquer outra coisa que lembra as doenças conhecidas de peixe. E aí, a fatalidade, ele morre. E aí você fala, caramba, o que será que eu fiz? Aí você compra outro peixe. Aí morre de novo. E fica esse ciclo vicioso de gastar tempo e dinheiro à toa. Então por isso que é importante levar em consideração cada um desses elementos que compõem uma fauna saudável. Repetindo o que eu já falei em outros vídeos, e muitos aquaristas profissionais e outros vão concordar comigo, uma fauna de aquário é a tentativa de você simular dentro de um ambiente confinado uma coisa que só é possível na natureza. O biossistema, a biodiversidade que existe no nosso mundo é controlado por vários fatores que eles somado criam o ambiente ideal para a vida crescer. E é isso, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos falar na prática o que é climatização. Quando se fala em climatização, talvez venha à mente algumas coisas do tipo, por exemplo, climatização é o ambiente, né? Igual quando você coloca o ar-condicionado para controlar o clima da sala, do ambiente. Sim e não, né? Mas está próximo ali da verdade. A climatização, lógico que tem a ver com o clima, mas tem a ver com fatores de adaptação também. Hoje eu estou usando um exemplo aqui para vocês, que eu adquiri 2 espécimes ali, que eu vou mostrar já daqui a pouquinho para vocês. E eu vou fazer a climatização e a adaptação deles. Eu vou tentar, na medida do possível, capturar a adaptação desse peixinho aí no aquário. E aí vocês vão ver. Esse aquário que eu tenho aqui, na configuração dele, conforme eu falei no meu último vídeo, ele é um aquário de 200 litros, né? Eu estou criando uma fauna no momento aí de ciclídeos africanos. Eu comecei na montagem com ele um aquário comunitário, porque a minha intenção era expandir. Eu tinha e ainda tenho um aquário que eu crio amazônios, né? Eu estava fazendo uma cultura ali mista, né? De ciclídeos americanos e ciclídeos africanos. Só que aí tem aquela questão. É possível você criar ciclídeos americanos e ciclídeos africanos juntos? Ou ciclídeos amazônicos, né? Que o pessoal fala ciclídeo americano ou ciclídeo amazônico, aí vai de cada um, né? É possível? É possível, sim. Mas aí é uma coisa meio controversa e muito difícil de você conseguir fazer isso. Por que nós estamos entrando nesse mérito? E antes de falar diretamente sobre a climatização. Porque quando você tem peixes que vêm de regiões diferentes do mundo, cujos parâmetros de pH, dureza da água, temperatura da água, litragem, tudo diferente, você pode ter um choque osmótico,
um choque de cultura, porque os peixes têm hábitos e níveis de agressividade diferentes. Alguns são bem pacíficos e se dão bem com qualquer um. Outros são extremamente agressivos e territorialistas. Não é que um peixe literalmente ele vai sair comendo o outro. É que os peixes eles disputam tudo. Eles disputam lugar para se esconder, eles disputam a comida que você joga no aquário, eles disputam espaço para nadar. Então, cada peixe tem um seu grau aí de agressividade para, vamos dizer assim, garantir que ele vai ter o lugarzinho ali, né? O seu quadradinho ali. Então, qual que é o resultado? Vai rolar muita briga, entendeu? Quando eles são adicionados todos ao mesmo tempo e você consegue, felizmente, o que é difícil conseguir, mas dá pra fazer, porque eu já consegui fazer isso, você consegue criar um meio termo ali, né? Por exemplo, você tem um ciclídeo americano, como é o meu caso, você tem um Texas Blue, que ele tem um pH aí variável, vamos supor, em torno aí de próximo de uns 7, que é neutro, até próximo de uns 8. Né? Ele pode viver ali numa cultura próximo de um pH de ciclídeo africano. Então ele vai se adaptar bem. E ele gosta de água mole para média. Já os ciclídeos africanos, a maioria deles é de média para dura. Porque lá da África, do lugar onde eles vêm lá, que é o Lago Vitória, o Lago Tanganica, o Lago Malawi, são águas muito cheias de elementos minerais, como cálcio, magnésio, grande concentração desses carbonatos, né? Então a água é difícil, é pesada para nadar, né? Não é uma água assim que ele sai nadando facinho, entendeu? Por causa dessa quantidade de microelementos minerais que tem na água, né? Já no caso dos ciclídeos americanos, não. Eles vivem em lugares como na Amazônia ou em certos rios sul-americanos ou da América Central, onde a água é bastante mole, um pouco esverdeada, um pouco turva, é cheio de plantas, né? São animais mais herbívoros. Então eles estão mais acostumados a se entrelaçar ali e viver nesses lugares assim. Ok, então, tendo essa visão geral aí de respeitar parâmetros, por isso que é sempre bom pesquisar antes, falar com o lojista que você está comprando. Se você perceber que talvez ele não tenha o domínio da informação, pesquisa na internet. Hoje tem muita página de aquarismo que pode te ajudar nisso. Muito bem, aí você foi lá, comprou o peixinho, já sabe que para a cultura do seu aquário dá para você pôr aquele peixe, ele é bonitinho, você gostou dele. O que você tem que fazer quando você chega em casa? Além dos seus hábitos de higiene normal, lavar isso, aquilo, outro, mão e tudo mais, que isso é uma coisa que ninguém precisa ensinar, você vai colocar o saquinho do peixe na água. Tá vendo aqui no vídeo aí eu tô mostrando para vocês que eu coloquei o saquinho ali diretamente na água? Por quê? A água lá do aquário, do lojista lá, da loja de aquário que você comprou o seu peixe, ela tem uma certa temperatura. O seu aquário tem outra temperatura. Então, se você der esse choque de temperatura no peixe, já é a primeira coisa que afeta ele. É uma velha história da vovó e da mamãe que fala assim: você sair pra rua sem agasalho, bate um vento, você vai ficar resfriado. Não é uma coisa tão óbvia assim, né? Mas vai acontecendo, o peixe vai sentir. E ele é mais sensível que nós, porque a gente tem várias estruturas mais complexas no nosso organismo que nos protege. O peixe já é mais frágil, mais vulnerável. Então você tem que pensar primeiro nisso. Quanto tempo deve deixar o saquinho na água? Isso varia muito da diferença de temperatura e da litragem do aquário. Mas existe vamos dizer assim, que existe um consenso em comum. Cerca ali de uns 40 minutos, 1 hora. É o que a maioria vai falar para você. Então você deixa ali e vai fazer suas coisas. Aí você faz um cálculo médio assim de cabeça, né, olhando no relógio ali, que ele já deixou um tempinho considerável. Beleza. Quanto tempo o peixinho pode ficar dentro de um saquinho durante o transporte? Bom, depende. A maioria dos peixes, eles vêm ali com uma quantidade, vamos supor, de meio litro a 1 litro de água. Alguns em 200, 300 ml, quando é muito pequenininho. Então, o peixe aguenta ali mais ou menos umas 3 a 4 horas se ele estiver saudável, se for pouquinho água. Se for bastante água e tem um vão ali grande de oxigênio que eles colocam às vezes no saquinho, ele pode aguentar até umas 6 horas. Eu já deixei peixe assim, grande, ciclídeo, ficar dentro do saquinho mais ou menos fora do aquário, lógico, né? Durante o transporte no veículo até a residência. Já deixei umas 7 horas, 8 horas. Não morreu, mas eu senti que ele ficou assim meio abatidinho. Ele fica cansado. Então não é bom deixar isso acontecer também. O ideal é não deixar em viagens muito longas e você chegou no lugar, coloca já o saquinho dentro do aquário que você pretende deixar ele lá. Beleza, colocou o peixe dentro o saquinho, melhor dizendo, ali dentro do aquário. Passou esse período, o que você vai fazer? Eu vou dar uma sugestão aqui para vocês, que é o seguinte.
Eu vou pegar um produtinho aqui, que eu vou mostrar para vocês por que é importante usar ele. O produtinho é esse aqui, ó, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? É um produto da Labicon. Esse fabricante é um fabricante nacional que já está há um tempo aí no mercado. Eles têm uma certa experiência na fabricação de vários tipos de produto, como tratamento contra doenças e parasitas, bactérias que dá em aquário, ração e assim por diante. Eu já tentei achar outras marcas, tanto nacionais como importadas, até agora para essa finalidade eu ainda não encontrei. Se vocês quiserem colocar aí no comentário alguma sugestão, eu agradeço. Mas eu costumo usar isso aqui e tem sido bastante efetivo. Então qual que é o papel desse produto aqui, ó? Tá até escrito aqui, ó, cuidado, veneno. O Labicon Clean, ele é um produto para, tá escrito bem na embalagem, ó, para desinfecção de peixes e plantas. Então vamos supor que você chegou lá na sua residência e você só tem aquele aquário. Você não tem um aquário de quarentena. Porque uma recomendação que eu acredito que é válida, e se você tem condições de fazer, é bom fazer, que alguns aquaristas falam, é você ter um aquário menor de quarentena. Nesse aquário você mantém os mesmos parâmetros de temperatura, pH e tudo mais que você tem no seu aquário principal. E você deixa o peixe ali por aproximadamente uma semana ou um pouquinho mais que isso para ver como é que ele vai se desenvolver. Se ele vai... Porque de repente lá na loja ele estava saudável. Ou aparentemente saudável, né? Porque às vezes o peixe abriga um parasita interno no intestino dele ou dentro do organismo dele que você não sabe. E aí quando ele sofre um choque osmótico, que é esse choque de mudança, ele pode começar a baixar a imunidade dele, porque peixe assim, qualquer coisa que muda já baixa um pouco a imunidade dele. Às vezes ele consegue se recuperar rápido, em poucas horas, mas às vezes ele não se recupera. E aí é nesse momento que os parasitas, bactérias da água e outras coisas que não são visíveis vai se aproveitar, é o oportunismo, né? E aí vem à tona, aí o peixe fica doente, talvez o peixe fica desanimado e perde o apetite. Então é bom deixar ele de quarentena. Ah, mas eu não tenho como deixar de quarentena, eu não tenho outro aquário. Beleza, então você usa um produtinho desse daqui, ó. Que é o que eu estou mostrando para vocês. É um produto que não é caro. Por exemplo, aqui na minha região, você paga em média em torno de uns 10 a 15 reais. E dura pra caramba. Por quê? Porque você vai pegar um saquinho, como daqueles ali, ó, que eu estou mostrando para vocês ali em cima, que tá no meu aquário, que deve ter aproximadamente ali de água junto, fora o espacinho ali que eles deixam para um pouco de oxigênio. Ele deve ter mais ou menos um meio litro. Então na bula, vem uma bula, ó, dentro do produto, se vocês pegarem dentro da caixinha dele, vem um papelzinho, que esse papel de orientação é muito legal, porque eles falam de todos os principais tipos de doença de peixes ornamentais de água doce, e às vezes até de água marinha, né? E aí na bolinha dele fala aqui, ó, como é que você deve usar esse produto. Então aqui fala alguns tipos de protozoários e fungos que efetivamente ele pode, né, combater. Mas aqui embaixo na parte de dosagem diz assim, ó, que você vai colocar uma gota de Labicon Clean para cada 200 ml de água. 5 gotas por litro, certo? E aguardar de 20 a 30 minutos. Eu geralmente deixo uns 20 minutos, no máximo estourando, como diz a bula aqui, uns 30 minutos já tá bom. Aí eu coloco ali mais ou menos para aquela quantidade que tá ali naquele saquinho. Deixa eu pegar o saquinho para mostrar para vocês, que fica mais fácil. Porque olhando de perto fica mais fácil de ver. Tá vendo o saquinho aqui, ó? Isso aqui é um ciclídeo, um candango. Nesse saquinho que tá aqui, deve ter mais ou menos aqui pouco mais de meio litro. Deve ter uns 600 ml de água aqui. Então eu vou colocar 3 gotinhas, certo? Então vamos lá. Vamos pegar ele aqui. Às vezes ele vem preso com uma borrachinha, dessas borrachinhas que o pessoal falava que é de amarrar dinheiro, né? Como é que vai amarrar dinheiro com uma borrachinha dessa? Tem que ter muito dinheiro, né, para amarrar. Mas é essas borrachinhas normal, né? De elastiquinho. Na verdade é um elastiquinho que vem aqui para prender o saquinho. Às vezes é um pouco trabalhoso tirar ele aqui, dependendo do cara que fez a embalagem para você. Você vai e abre com certo cuidado. É muito importante nessa hora vocês tomarem cuidado para não deixar esse veneno pingar dentro do aquário.
Porque as instruções da bula é bem específica. Ela fala que depois que você colocou esse líquidozinho aqui dentro, você tem que deixar aquele período e depois descartar totalmente essa água que veio lá da loja, que veio do aquário lá da loja, jogar ela fora. Tem gente que pega essa água aqui e vai pegar um aquário novo e joga essa água e mistura com a outra água que ele vai colocar da torneira, com um produto lá de condicionamento de água que é um anticloro e assim por diante. Não faça isso. Porque essa água aqui já tem uma cultura de bactéria de lá que não é interessante. Existem outros produtos que você pode jogar no aquário para fazer a ciclagem. Você tem aí acelerador biológico, que ele vai acelerar o processo de criação de bactérias dentro do seu aquário novo. Então, por exemplo, você tem um aquário novo que você pegou água da torneira. Está zerado, você acabou de lavar ele, não tem nada. Então o que você faz? Você vai lá, enche de água na litragem que ele comporta, sempre respeitando um espaço entre a tampa e a água de mais ou menos uns 2 dedinhos, no máximo, porque tem que ter uma folga ali. Primeiro porque tem certos peixes que vêm comer e vem com tudo e bate na tampa e quebra, se for peixe muito grande. E segundo porque tem que ter um espaço para circulação de ar, para haver a troca gasosa de gás carbônico e oxigênio que está entrando, porque a água se movimenta e ela vai capturando do ar, beleza? Então você vai, pega esse produtinho com cuidado, destampa ele. De preferência, se você não quiser fazer uma besteira, põe lá do lado de fora. Vai lá e coloca. 1, 2, 3. Beleza? Fecha esse saquinho bem fechado. Não é prejudicial para o peixe nem para a planta, viu? Quando vocês comprarem planta e for introduzir planta no aquário, tem gente que já é mais radical, até enfeite, porque tudo tem bactéria, né? Tudo tem micro-organismo. Então, para ele não colocar um enfeite aí que todo mundo meteu a mão lá na loja, que o enfeite ficou lá, aí um passa a mão, outro passa a mão. Então, para ele não introduzir no aquário, às vezes a pessoa não confia em só lavar. E às vezes lavar com água e sabão ou alguma outra substância, detergente, coisa assim, nem sempre é confiável que você vai conseguir remover totalmente enxaguando esse produto químico. Então, qual que é o resultado? O resultado é que você acaba adicionando um outro veneno no aquário, que é sabão, detergente, alguma coisa assim. Então não é bom. Então você colocou aqui, ó, volta de novo para o aquário. Porque se ficar muito tempo fora, já vai mudar a temperatura. Então fica aqui, ó. Vai ficar aqui uns 20 minutos, meia hora. Esse daqui eu vou adicionar lá no outro aquáriozinho ali, menor. Mas como a temperatura dele é exatamente a mesma desse, porque é um aquário alcalino também que eu tenho, então eu vou fazer aqui também nesse daqui, ó, nesse outro aqui. Certo? E aí nesse meio tempo aí você pode ir fazendo alguma outra coisa, preparando alguma outra coisa, enquanto você aguarda ali o tempo do seu peixinho ser feita a limpeza dele, né? Além dessa questão, pessoal, de vocês colocarem um produto desses para ajudar na limpeza do aquário, tem uma outra coisa que é recomendável também, que é sugerível, né? Alguns aquaristas, eles sugerem você colocar um pouco de sal na água. Mas quando fala colocar sal na água, não é necessariamente você pegar aquele sal seu lá de cozinha, cheio de iodo, né? E colocar no aquário. Porque o iodo, ele é uma substância que é importante para todos os seres vivos. Eles precisam de iodo. Só que o iodo que vem no sal de cozinha, naquele sal grosso também, de churrasco, é uma quantidade excessiva e prejudicial. Olha o nosso amiguinho aqui, ó, querendo participar do vídeo. Sr. Hiro, meu companheirinho aqui, ó. Então, você não vai colocar aquele sal. Então você procura numa dessas lojas de aquarismo, às vezes eles vendem um sal que é o sal marinho, e tem também um outro sal, que é o sal normal, sal grosso, que é o mesmo usado de churrasco, só que com a diferença, não tem iodo. É sal normal, marinho sem iodo. Sabe sal marinho que você usaria, vê no mercado, que você usaria para churrasco ou usaria para outra coisa? Para salgar alimento? Só que ele não tem iodo. Então, colocar um pouco desse sal na água do aquário também, para evitar que os peixes novos fiquem doentes. Ah, mas eu já tenho peixe lá no meu aquário, se eu colocar vai fazer mal para eles? Não, não vai. Só vai fazer mal se você não souber usar.
Porque também você não vai pegar e vai fazer a sua água virar uma salmoura, né? Afinal, se o seu aquário é um aquário de água doce, você não quer que ele vire marinho. E sal marinho não é necessariamente esse sal, né? O sal marinho vendido nas lojas para aquários marinhos é um conjunto de elementos salinos e outras substâncias que tem no mar. Não é só sal comum, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu tenho aqui desse sal. Eu guardo ele aqui num potinho. Esse pote comum mesmo. Sorvete, ó, tá vendo? É sal. Sal normal. Você olha pra ele, não tem nenhuma diferença. A diferença é na composição. Então, qual que é a proporção que você vai colocar desse sal? Quando eu tô fazendo o tratamento para doença, eu coloco uma certa quantidade diferente. Mas quando é só para proteger o aquário, por exemplo, num aquário desse de 200 litros, a proporção que alguns recomendam é cerca de 500 gramas, 15 gramas, melhor dizendo. Ô louco, 500 gramas já mataria tudo. 15 gramas, o equivalente a uma colher de sobremesa, né? Não é nem uma colher de sopa, é uma colher de sobremesa rasa, para cada 20 litros. Isso é no caso de tratamento de doenças, né? Mas como a gente está colocando aqui de modo preventivo, você pode reduzir isso pela metade. Então, vamos supor, num aquário desse de 200 litros, se você quiser colocar, você pode colocar, caso você não tenha esse produtinho, né? O produto que é o Clean. Então, você pode colocar na água cerca de mais ou menos uns 7 gramas para cada 20 litros. Então, aí você coloca isso daí só logo quando ele chega, né? Ou na TPA, na próxima TPA, se você estiver próximo da próxima TPA. É bom pôr na hora da TPA, na verdade, né? E aí você põe e deixa lá. Isso vai evitar que ele fique doente e os outros peixes fiquem doentes por uma possível bactéria que vier nas escamas dele, na pele dele, né? Se for um peixe que não tem escama. Porque é uma coisa microscópica, né? Mas como é que o sal age nesse caso? Por que o sal? O sal, ele causa um choque osmótico. Esses organismos unicelulares e microscópicos, eles não têm resistência a isso, ao sal. Então, se der um choque osmótico forte neles, eles morrem. A efetividade é muito grande, entendeu? Então, no combate a bactérias e parasitas, é efetivo o uso do sal por alguns dias, entendeu? Mais ou menos uma semana. Você não vai ficar adicionando todo dia, você vai adicionar ou na TPA ou na primeira vez que chegou o seu peixinho. Certo? Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não tem nada de errado você colocar o produto Clean e adicionar um pouco de sal. Só que eu, no meu caso, por experiência própria, pelo menos comigo até agora tem dado certo. Se alguém tem uma outra sugestão, me dê aí nos comentários, né? Vocês podem colocar aí perguntas ou sugestões que a gente vai compartilhando conhecimento, né? Afinal, nesse ramo, a maior parte do conhecimento vem de compartilhar experiências entre um e outro, né? Então, o Clean só já resolve. Um exemplo é essa Launocara que eu tenho aí, Fire Flash, que vocês viram bonitona aí, da cabeça azul e o corpo avermelhado. Ela chegou aqui, eu fiz o mesmo processo que eu tô fazendo com esses dois peixinhos aí. Só joguei o Clean, esperei lá os 30 minutos, joguei na água, ó. Ela tá bem aí. O Germói ali, o Venustus também tá bem. Aquele Zebra Oblique Dance que eu tenho ali também tá bem. Tá todo mundo bem ali, a galerinha, entendeu? Se vocês quiserem saber qual que é um desses peixes aí e não sabe, nos meus vídeos anteriores eu tenho umas descrições que eu coloquei neles aí pra vocês saberem qual que é. Ou joga na internet aí que vai aparecer rapidinho aí, nos Google da vida, né? Então é isso, pessoal. Daqui a pouco vai inteirar o prazo, aí eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer para ver a finalização, ok? Bem, pessoal, agora que já passou o período de repouso do peixe, então vamos descartar a água dele para adicioná-lo no aquário. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos deixar... Aliás, vamos fazer se ele deixar, né? Se o Hiro deixar. Acredito que ele está secando aqui. Esse meu gatinho é terrível. Então você vai lá, vai pegar aqui no saquinho. Vamos abrir ele. Beleza. Tirar essa borrachinha aqui.
Com todo cuidado, lógico, porque se o peixe for pequenininho, vai cair lá embaixo. Você vai descartar essa água com todo cuidado. Deixa só uma pequena quantidade. E agora, o que eu recomendava fazer nesse caso? Eu não sei se vocês já observaram, nas lojas de aquarismo, eles vendem isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É uma redinha própria para pegar peixe. Se você tentar enfiar ela dentro daqui, ó, da sacolinha, ó, tá vendo como é que eu tô fazendo aqui, ó? Tô enfiando. Às vezes você pode obter sucesso e não prejudicar o peixinho. Então você vai lá, se você conseguir fazer sem derrubar água, beleza, você vai tirar o peixinho. Isso aqui, ó, já era. E agora vocês vão pegar e vão colocar o seu peixinho dentro do aquário. Então vamos lá, vamos ver como é que é isso daí. Então você pega o seu peixinho com todo cuidado e joga ele no aquário. Agora vocês vão observar um fenômeno, principalmente em aquário de ciclídea africano, quando você adiciona um espécime novo. Ele é novidade. Ele é novidade no aquário. A tendência natural, os outros que são já estabelecidos, que já têm os seus abrigos, seu lugarzinho, como eles são territorialistas, eles já vão começar a sediar o peixinho novo. Então eles começam a nadar em volta dele. Uns talvez, que são menos agressivos ou não se apercebe da presença dele, ignora. Mas outros, que nem ali, ó, aquele Gemori meu ali, ó, já tá secando o candango. Já tá secando o candango que eu acabei de colocar no aquário. Candango pequenininho. Por isso que não é bom colocar peixe muito pequenininho com peixes muito grandes. Até agora não tá acontecendo nada anormal. Olha, eles estão nadando ali em volta. Tá lá, normal. Beleza? Vamos ver o que tá acontecendo lá atrás? Vamos lá ver. Vamos ver como é que eles estão reagindo aqui atrás, ó. Um peixinho novo, olha lá. Tá vendo ali? Olha lá o que tá acontecendo. Eles estão assediando o coitado ali, ó. Enquanto eles não estão beliscando, não estão batendo nele, que às vezes eles batem de boca, fica beliscando ele, até aí normal. Agora, se começar a rolar esse tipo de assédio, é bom você reavaliar se deve deixar ele no aquário mesmo ou não. Se você tem um outro aquário, transferir por um tempo. Ou talvez você faça o seguinte, que é uma dica que eu vou dar para vocês de adaptação. Peixes, eles têm marcos de referência dentro do aquário, como posição das pedras, posição das plantas, e é com base nisso que eles determinam o espaço deles. Então, o que você pode fazer? Você pode, antes de adicionar o peixe, ou depois que você adicionou, você perceber esse excessivo assédio por um período prolongado, você simplesmente pega, tira o peixinho novo, muda as pedras de lugar, muda as plantas de lugar, porque os peixes acham que está num lugar novo. Todo mundo está num lugar novo. Aí eles perdem essas referências territoriais deles, e aí eles ficam tão distraídos com essa nova informação, que eles não ficam assediando tanto o peixinho novo, que eles têm mais coisas com que se preocupar, como estabelecer seu abrigo, entender o novo ambiente em que eles se encontram, porque eles perdem essas referências, entendeu? Essa é uma sugestão que alguns aquaristas dão e que funciona legal. Cada peixe tem o seu período de adaptação. Eu vou demonstrar um caso para vocês aqui, num vídeo a seguir, de uma Lanocara que eu tinha aqui. Eu coloquei uma Lanocara. Eureka é essa daqui em questão que eu estou mostrando no vídeo para vocês. O fato dela ser Eureka ou ser uma outra espécie não interfere. Isso aí varia muito de peixe para peixe, porque às vezes mesmo umas espécies que são mais tímidas, elas ainda podem apresentar boa adaptação, que nem essa vermelha e azul aí que vocês estão vendo, essa Lanocara minha Fire Flash, ela se adaptou em 2 dias. 2 dias ela já estava nadando para tudo quanto é lugar. Mas eu tinha uma Lanocara Osiris, eu acho que é assim que se fala, né? Me corrijam se eu estiver errado. E eu tinha essa outra Eureka que elas não se adaptaram bem, elas ficavam só escondidas.
Os outros peixes que eu tenho aí nesse aquário ficavam assediando muito ela quando ela saía da toca. Aí ela começou a ficar escondida só ali atrás da bomba. E daí um belo dia, cerca de mais ou menos uns 3 a 4 dias depois, eu acordei e fui olhar o meu aquário. O que eu encontrei? Ela estava boiando na água ali sem os dois olhos. Porque um dos pontos mais vulneráveis que os peixes atacam uns aos outros é os olhos. E isso não é incomum. Eu não vou mostrar para vocês porque pode ser desagradável para algumas pessoas ver essa cena, é um pouquinho triste se já perder um peixe assim. Mas é assim que eles agem mesmo. Isso aí pode ocorrer em maior e menor grau, dependente de espécies. Tem, como eu disse anteriormente, os ciclídeos africanos costumam ser bastante territorialistas. E alguns ciclídeos americanos, como Texas Blue, Jack Dempsey e algumas outras espécies aí conhecidas, eles são bastante agressivos. Então eles podem partir para cima do outro peixe mesmo. E não vai deixar ele em paz por um bom tempo. E se houver uma diferença de disparidade grande de tamanho e o fato do aquário ser pequeno, porque quanto mais peixes num espaço menor, esse assédio vai ser pior. Quanto mais litragem tem um aquário em uma quantidade relativamente menor de peixes, menor é o assédio e mais fácil é a adaptação, porque ele tem mais espaço para correr e fugir dos outros. Agora, se você pega um aquário pequeno e introduz ali um peixe novo ali com outros que já cresceram ali por um longo período, é certeza, vai rolar bastante assédio. Tá bom, pessoal? Então é isso. Nos próximos vídeos a gente vai acrescentar aí mais alguma informação, falando um pouquinho sobre algumas questões que nós comentamos aqui. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado das sugestões. Se você tem alguma coisa a comentar, alguma opinião, coloca aí nos comentários que a gente tenta abordar esses assuntos mais pra frente, entendeu? E é isso, galera. Então, se você gostou do vídeo, tá gostando do canal, gostando das informações que a gente está compartilhando, contribua. Clique em curtir nesse vídeo logo abaixo, escreva o seu comentário e se inscreva no canal. Falou!